Bem-vindos a uma nova edição de Conmebol Sul-Americana Magazine. Definidos os 8 times classificados diretamente às oitavas e os 16 que vão precisar passar pelos playoffs. No programa de hoje, o Montevideo City Torque fez um jogo memorável. Para ir direto às oitavas precisava de um empate. O jogo era em Porto Alegre contra o tricampeão da América, Grêmio. Com muita autoridade, os uruguaios ficaram 2 vezes na frente, seguraram o ímpeto do Grêmio e mandaram os gaúchos para a repescagem. O Recoleta sonha acordado. Depois de empatar os 6 primeiros jogos que disputou na Sula, o humilde clube paraguaio precisava vencer o São Lourenço como visitante. Com um gol de contra-ataque, conseguiu sua primeira vitória em competições internacionais e eliminou o Ciclone numa noite inesquecível. O Olímpia estava invicto a 24 jogos como mandante, diante de chilenos. Mesmo assim, o Audax saiu na frente e sua vitória parcial o deixava líder com o Vasco. O decano não se amedrontou e reagiu a tempo. Agora, sonha com o troféu continental depois de mais de 2 décadas. Começamos em Buenos Aires. Para chegar aos playoffs, o Tigre precisava vencer o Aliança Atlético e que o América de Cali não derrotasse o Macará. Já no segundo tempo, com 2 minutos, o gol do Tigre. James Saralegui. O Tigre soma 4 jogos seguidos, fazendo gols na Sula. Sua melhor sequência goleadora na história do torneio. Falta para Gonçalo Martínez. Prieto faz a defesa. Mais Tigre no ataque. Fez a sua cobrança de falta. Boa defesa do goleiro. Tigre chegando com Gonçalo Martínez. Roman Soares tira. Bola de Moreno para Gonçalo Pinheiro. Outra vez Daniel Prieto defende. (32 minutos e o gol do Tigre. Escanteio da direita, Mosqueira desvia e Alan Barrio Nuevo faz 2-0. O Tigre fez na bola parada 5 dos últimos 9 gols na temporada. Final, Tigre 2, Aliança Atlético 0. Na Colômbia, confronto por vaga direta nas oitavas. América de Cali e Macará. Os Diablos Rojos tinham que ganhar. Primeiro tempo, a chance de José Casares. Bateu para fora. Arriscando de longe. Segundo tempo, jogada de Carrascal para Matiz. Ele dribla e chuta na trave. Tomás Ángel manda na sequência a bola no travessão. Incrível. Em 13 jogos anteriores, o América de Cali nunca tinha perdido como mandante contra equatorianos. Somava 10 vitórias e 3 empates. Matias Miranda cobrou falta e carimbou o travessão. Mais Macará, Morror. Cruzamento para o Posse. Tejo. Davi Gonçalves pegou. Klinger fez o gol no rebote. Mas a alegria durou pouco. Impedimento marcado. Macará está ampliando a sua invencibilidade, a maior na história dos torneios da Conmebol. 7 jogos com 3 vitórias e 4 empates. E ficou assim, América de Cali 0, Macará também 0. E o grupo A terminou assim. Macará 10 pontos, classificado às oitavas diretamente. O Tigre com 9
vai jogar o play-off. América de Cali com 9 e Aliança Atlético com 2, eliminados. O grupo mais equilibrado do torneio, os 4 times tinham chances de se classificar direto às oitavas. O Juventude tinha que vencer o Cienciano. O goleiro Sebastião Sousa errou na saída. Bola do Souza, Robert. Sousa defendeu. Agora o gol do Cienciano. Christian Sousa cobrou o escanteio e Kevin Becerra botou pra dentro. Quarto gol do Becerra em 14 jogos de Sul-Americana na carreira. Todos de cabeça. Segundo tempo, bola longa. Chance para Larregui. Ele chuta e Alonso Llovera consegue salvar. (17 do segundo tempo, gol do Juventude. Barrandegui cobrou o escanteio. Emmanuel Mas tentou e Cecchini fez 1-1. O Juventude conseguiu fazer gols em seus últimos 9 jogos em torneios da Conmebol. Bola alçada pelo Barrandegui. A defesa rebate. Chagas cruza. Cecchini tenta. Espinosa joga para fora. Terminou assim, Cienciano 1, Juventude também 1. Atlético Mineiro e Puerto Cabello faziam confronto direto pelo primeiro lugar. O Galo, só a vitória interessava. Renan Lodi, jogada dele com o Dudu. Bernard dominou, girou, bateu, Graterol, jogou para fora. Nova chance de Dudu. Tentando de fora da área. Graterol espalmou mais uma para fora. Natanael pela direita. Bola para Coelho. Bernard tenta, a bola bate no zagueiro, volta para ele. E de canhota ele manda no cantinho. Sexto gol do Bernard em 16 jogos de Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos do Galo em casa, o Bernard marcou pela Sula. Mais Atlético no ataque. Jogada de Dudu para Casierra. Ele gira, toca na direita. Coelho. Natanael mandou uma bomba e ela pega na trave. Everson manda a bola lá pra frente. Casierra prepara. Alexander dribla. Cruzamento. E o Casierra acerta a trave de novo. No passe do Cissé. Fim de jogo. Atlético 1, Puerto Cabello 0. E o grupo B ficou assim. Galo em primeiro com 10. Cienciano com 8, os 2 classificados. Juventude e Puerto Cabello com 7 dão adeus à competição. O São Paulo tinha tudo para ir direto às oitavas. O Boston River estava eliminado e teria pela frente um rival invicto em casa. E com 5 minutos, o São Paulo saiu na frente. Bola do Wendel para André Silva. Ele cruza. Arthur domina e chuta. 1-0 São Paulo. São Paulo é até agora o único time que não começou perdendo em jogo nenhum desta Sul-Americana.
18 minutos e mais um gol do São Paulo. Cruzamento de Arthur. E o gol contra de Juan Acosta. 2-0. São Paulo ampliando para 15 jogos a sua invencibilidade como mandante pela Sul-Americana, com 14 vitórias e um empate. Jogada do Ferreirinha com André Silva. Defesa rebate. André tenta de fora da área. E Juan Gonçalves defende. São Paulo ganhou os últimos 11 jogos como mandante diante de uruguaios em torneios da Conmebol. Não perde desde 94. Osório tirou a bola da área. Munhoa tenta a batida e manda para fora. E terminou assim: São Paulo 2, Boston River 0. Vamos a Bogotá, onde Milionários e O'Higgins disputavam um lugar nos playoffs. Um empate bastava para a equipe colombiana. O Millos nunca tinha perdido como mandante para equipes do Chile. Eram 3 vitórias e 4 empates até então. Só que com 7 minutos, o O'Higgins saiu na frente. Sarrafiore para Francisco Gonçalves. Ele cruza e Bastián Yáñez faz 1-0 O'Higgins. Gonçalves, que criou a jogada, chega à 11ª assistência, mais 9 gols em 27 jogos na temporada. Falta para o Millos. Sebastián Valência vai para a bola. Arias, Mosquera, e ela vai para fora. Bola longa do goleiro Omar Carabalí. A defesa rebate. Aí o Juan Leiva cruza. Vecino tenta. E Noboa faz a defesa. Canteio cobrado e na cabeçada, o segundo gol do O'Higgins. Robledo. No segundo tempo, o Milionários diminui. Hurtado cruza. Rodrigo Contreras marca. 5º gol de Contreras. Millos, o único time do torneio que fez todos os gols no segundo tempo. Curioso. O time da Colômbia estava a 1 gol da vaga. Sarabia para Mateu Garcia. Alex Castro. Hurtado. Bola para Rodrigo Ureña. E ele vai mandar daí. Mandou. Ela pegou na trave. Não sem antes o Omar Carabalí desviá-la de leve. Final de jogo, Milionários 1, O'Higgins 2. O grupo C terminou com o São Paulo na ponta, 12 pontos. O'Higgins em segundo com 10 vai para o playoff. Milionários com 8, Boston River com 3, estão fora da disputa.
O segundo bloco começa na Argentina. O Recoleta queria fazer história. Uma vitória bastava para o São Lourenço ficar em primeiro. E um empate levaria o time do Papa Francisco aos playoffs. Quem saiu na frente foi o Recoleta. Tripique o tentou no ataque pelo São Lourenço, bola rebatida. Pedro Rios para Alan Wilk. 15 gols em 23 jogos nessa temporada para o garoto revelado pelo Olímpia. 1-0 Recoleta. No segundo tempo, São Lourenço no ataque, bola cruzada. E aí o Recoleta muito perigoso, recupera a bola e vai. Lucas Monson para Alan Wilk. Wilk para Monson. E Orlando Gil faz a falta em cima de Lucas Monson. E o árbitro marca o pênalti. Wilk vai para a cobrança e Orlando Gil consegue a defesa. Final de jogo, São Lourenço eliminado 0, Recoleta 1. Choque decisivo na Vila Belmiro. Ao Santos, só a vitória interessava para ir aos playoffs. O empate classificava o Deportivo Cuenca. Santos não ganhava há 7 partidas como mandante na Sul-Americana. E a história começou a mudar aos 14 minutos. Arão para Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Igor Vinícius Cruz e Gabigol. Abre o placar para o Santos. 37 gols para ele em 71 jogos de competições da Conmebol. De 2018 para cá, ninguém fez mais gols do que ele. Chance para o Cuenca com Yeltsin Eric. Brazão se atirou na bola, mas quem desviou foi Adonis Frias. Segundo tempo, gol do Santos. Bola recuperada no meio-campo. Arão para Miguelito na ponta. O boliviano cruza. E lá do outro lado, o último a tocar na bola. Veja só. Miguelito chuta. A bola pega no pé do goleiro e entra. O Bontempo lá do outro lado toca. Mas o gol é contra do goleiro Ferreiro. E o Santos ampliaria a vantagem aos 10 do segundo tempo. Bola roubada pelo Gabriel Bontempo no campo defensivo. Aí o Gabigol devolve. E o Bontempo na cavadinha tira do goleiro. Santos não fazia 3 gols antes dos 55 minutos em torneios da Conmebol desde a Libertadores de 2021 contra o Strongest. Falta de Gonçalo Escobar em cima de Jeremy Chacon. O VAR chamou e o árbitro deu o pênalti. Gabriel Brazão consegue defender a batida de Leguizamón. Foi a vitória mais elástica do Santos contra um time do Equador em competições da Conmebol. Final, com Neymar e Rodrigo na plateia. Santos 3, Deportivo Cuenca 0.
O grupo D ficou assim, o estreante Recoleta ficou com a vaga nas oitavas. O Santos vai passar pelo play-off, com 7 pontos, mesma pontuação do São Lourenço, que ficou fora pelo confronto direto, Deportivo Cuenca com 6 também fora. O Caracas já tinha cumprido seu objetivo. Classificado aos playoffs, buscava ampliar a maior invencibilidade da sua história em torneios da Conmebol. E aos 36 saiu na frente. Correa bateu a falta e Cris Ramos marcou contra. 1-0 Caracas. Caracas teve 3 gols contra a seu favor até aqui na competição. No segundo tempo, o Botafogo empata. Joaquim Correa tocou e Cris Ramos fez 1-1. Caracas estava invicto a 7 jogos em competições da Conmebol, com 3 vitórias e 4 empates. A virada do Botafogo, jogada do Cauã Toledo para o Matheus Martins. Cruzamento rasteiro do Correa para Cauã Toledo. Virada alvinegra. Primeira vez na história em torneios da Conmebol que o Botafogo vence 5 jogos na fase de grupos. E aos 47 o placar ficou ainda mais elástico com o gol de Joaquim Correa. Há 12 anos ele não fazia um gol na Sul-Americana. Final, Caracas 1, Botafogo 3. Racing e Independiente Petroleiro só cumpriam tabela. O Racing chegava abalado pela demissão de Gustavo Costas, muito querido pelos jogadores e pela torcida. E a Academia saiu na frente. Ignacio Rodrigues fez a jogada e Duvan Vergara chapou bonito. 1-0 para o Racing. No segundo tempo, o Racing ampliou. Adrian Fernandes tomou a bola de Leanhos. Matko Miljevic foi quem bateu no canto para fazer 2-0. Primeiro gol de Matko Miljevic com a camisa do Racing em 17 jogos. Ele que se destacou na Sul-Americana passada pelo Huracan. Falta de Gonçalo Escudeiro em cima de Wagner Pinote. Pênalti. Willy foi para a batida e Cambeses defendeu. Final, Racing 2, Independiente Petroleiro 0. Grupo F ficou assim, Botafogo em primeiro, 16 pontos. Caracas no playoff com 9. Racing com 8 e Independiente Petroleiro 100 pontos estão fora. Eliminados, Palestino e Deportivo Riestra se despediram da Sul-Americana em Rancagua. Primeira chegada do Riestra. Chute de Watson, Sebastián Pérez mandou para fora. 28 minutos e o gol do Riestra. Minho cruzou. Randaço fez 1-0. 3 gols em 18 partidas para ele na temporada.
42 minutos e o Palestino empatou. Montes cobrou escanteio. Rony Fernandes foi o primeiro a buscar e Nelson da Silva fez 1-1. Nono gol do da Silva em 22 jogos na atual temporada. É o artilheiro do Palestino em 2026. Agora a falta do Dylan Salgado em cima do Pablo Monge. Cartão vermelho. Palestino com 1 a menos. Bola em profundidade para César Munder. Ele gira para cima do marcador, chuta e Arce defende. Final de jogo, Palestino 1, Deportivo Riestra também 1. Grêmio e Montevideo City Torque disputavam a vaga direta nas oitavas. O Grêmio era obrigado a vencer. O Grêmio não tinha tomado gols nos últimos 4 jogos pela Sul-Americana. Silveira cobrou lateral, Montes para Salomón Rodríguez. Obregón tentou, bola voltou para ele. Gol do Salomón Rodríguez, que acabaria anulado pelo toque de mão. Ela bate mesmo, né, no cotovelo do camisa 9 do City. Só que aos 37 minutos, valeu. Silveira cruza. E ele, Salomón Rodríguez, faz 1 a 0. No segundo tempo, o Grêmio mexeu. Gabriel Meck bateu bonito para empatar o jogo. Agora o cruzamento de Pedro Gabriel. Carlos Vinícius manda na trave. Quase a virada do Grêmio. 39. Cobrança de falta para Franco Picitillo. O Everton não chegou. 2 a 1, Torque. Kagelmacher rebate a falta cobrança. Taran faz falta em Bright White na área. Pênalti. Carlos Vinícius cobrando bonito. 2 a 2. Agora é Pedro Gabriel que vai fazer o cruzamento para o Carlos Vinícius. Ele cabeceia e Tornacholi defende. Carlos Vinícius agride o árbitro e acaba expulso. Final de jogo, Grêmio 2, Montevideo City Torque também 2. O Grupo F termina com os uruguaios na liderança, vaga direta às oitavas. O Grêmio vai para o play-off com 11 pontos. Riestra com 5, Palestino com 3 estão fora.
O último bloco começa no Rio de Janeiro. O Vasco tinha uma missão: derrotar o eliminado Barracas Central para buscar a sua classificação. Vasco que não levou gols em 7 dos últimos 10 jogos como mandante na Conmebol Sul-Americana. Cuiabano levanta a bola para a área. Thiago Mendes tenta. Bola rebatida. E quem vai pegar a sobra é Adson. 1-0 Vasco. Agora é Rodrigo Insua que tenta a batida. Adson rebate. O Insua se empolga ali no carrinho e leva o cartão vermelho. – 47 do primeiro tempo. Tietê cruza. Minho rebate. Adson pega a sobra de novo. 2-0 Vasco. 3 dos 4 chutes que Adson deu a gol balançaram a rede até aqui na Sul-Americana. Para a jogada de Adson com o Thiago Mendes. Adson meteu uma caneta, passou. Rojas pegou a bola e chutou quase sem ângulo para fazer 3-0. A última vez que o Vasco tinha vencido um time da Argentina por 3-0 em casa tinha sido na Sul-Americana de 2007 contra o Lanús. Falha de Marcelo Minho. Andrés Gomes. Rojas. Andrés Gomes. Cruzamento e Nuno Moreira tentou a primeira. No rebote, o gol do Riquelme, que acabou anulado por impedimento. Vasco ainda teria mais uma chance. Riquelme cruzou, a bola pegou no braço do Kevin Jappert. O árbitro pegou o pênalti. Brenner na cobrança, Marcelo Minho defendeu. Ainda pegou o rebote do Riquelme também. Nada que diminuísse a alegria do Vasco. Final, Vasco 3, Barracas 0. No Paraguai, o Olímpia precisava de um empate para garantir o primeiro lugar. O Audax italiano ainda tinha esperanças. Olímpia invicto a 24 jogos como mandante, diante de rivais chilenos, 15 vitórias e 9 empates. Bola longa de Almada. Diego Coelho desvia. Giovanni Chiaverano. Saída arrojada de Gaston Oliveira. Quem saiu na frente foi o Audax no segundo tempo, 21 minutos. Fabian Loyola. Giovanni Chiaverano. Loyola e o gol contra de Raul Cáceres. Da maneira que estava o placar nesse momento, o Audax empurrava o Olímpia para os playoffs. E eliminava o Vasco. Só que o Olímpia empatou. Alcaraz tentou, bola rebatida. Alan Rodrigues de fora da área, que golaço. Olímpia invicto a 8 jogos como mandante na Sula. Um minuto depois do gol de empate, o Olímpia buscou mais um. Guajardo errou na saída de bola. Jogada de Benítez com Quintana e Cardoso.
Ela pega no travessão. Alcaraz tenta. Almada tira. Alfaro. Cáceres e Quintana. Era o gol para levar o Olímpia às oitavas da Sul-Americana pela quarta vez. Já tinha chegado em 2011, 2015 e 2022. Agora Loyola errou na saída de bola, o Olímpia recupera. Bonita jogada de Benítez e ele cruza para Fernando Cardoso. 3-1 para o Decano. Terceira assistência do Romeu Benítez em 5 jogos nesta Sul-Americana. Final Olímpia 3, Audax Italiano 1. Classificação final do Grupo G tem o Olímpia em primeiro com 13, Vasco em segundo com 10. Audax com 7 e Barraca Central com 3 estão fora. Derrotado na final do Campeonato Argentino, o River voltava ao Monumental para confirmar a vaga direta nas oitavas. Em 16 jogos anteriores, o River nunca tinha perdido como mandante, diante de times da Bolívia. Nos últimos 6 jogos, tinha feito, em média, 5 gols por jogo e não tinha recebido nenhum. Passe do Freitas, Enumba cometeu falta em cima de Galvão. Pênalti. Maxi Salas foi para a bola. E bateu na trave. Cruzamento de Juan Cruz Mesa. Maxi Salas de cabeça. Defesa de Almada. Agora quem tem a chance é Lucas Silva. Nova defesa do Almada. O segundo tempo, jogada do Martínez, quarta. Bustos levantou para a área. Olha a bicicleta de Martínez, quarta. Bola para fora. E com 12 minutos, finalmente o River achou o caminho do gol. Depois de perder o pênalti, dessa vez, Salas achou o caminho da rede. Agora a jogada de Bustos com Fausto Vera. Almada defendeu. Agora a jogada de Freitas com Bustos. Nova defesa para o Almada. Fausto Vera entrega para Joaquim Freitas. E aí Matias Abissat faz a falta em cima do Freitas dentro da área. Pênalti. Cobrança de Fausto Vera. Primeiro gol dele com a camisa do River. 2-0. E aos 39, Martínez, quarta. Bola para Lucas Silva, uma bela batida. Que golaço. 3-0. O River termina a fase de grupos invicto e com gols marcados em todos os jogos. Final, River Plate 3, Blooming 0. A última partida nos leva ao estado de São Paulo. Bragantino e Carabobo faziam confronto direto por vaga nos playoffs. O time da Red Bull tinha a obrigação de vencer.
Primeiro tempo, lançamento de Gonçalves. Eric Ramírez na trombada, o gol acabou anulado por impedimento. Carabobo tinha vencido 6 dos últimos 9 jogos em torneios da Conmebol. Antes disso, só tinha 2 vitórias em 27 duelos internacionais. Chance para o Bragantino. Bruera. Rebateu e no rebote, Pita. 1-0 Bragantino com 31 do segundo tempo. Oitavo gol de Pita na temporada. Corner de Rodriguinho, Sacha mandou no travessão. Pita tentou de novo e ela foi para fora. – 48 do segundo tempo. E o Bragantino definiu com Fernando. O Bragantino sempre passou da fase de grupos da Sul-Americana, já tinha feito isso em 2021, 23 e 24. Final, Red Bull Bragantino 2, Carabobo 0. Grupo H terminou com River na frente, 14 pontos. Red Bull Bragantino em segundo com 10. Carabobo com 9 e Blooming com 1 estão fora. E agora o top 5 das melhores defesas da fase de grupos da Sul-Americana. Quinto lugar para Cambeses. Rivas escapou pela esquerda e o goleiro do Racing evitou o gol do Independiente Petroleiro. Vamos ao Paraguai ver Johan Gutierrez, que desta vez salvou o Petroleiro. Ferrarese finalizou cruzado e o boliviano voou com as mãos trocadas. Terceiro lugar para Juan Espínola contra o Olímpia. Lescano bateu de fora da área. E o goleiro paraguaio mandou a bola por cima do travessão. Vamos a Santa Cruz de la Sierra ver Lucas Bruera. Cruzamento da esquerda. Garcês cabeceou e o argentino salvou o Carabobo com esta impressionante intervenção. A melhor defesa da fase de grupos foi de Neto, quando o Botafogo perdia de 1-0 para o Racing. Colombo cabeceou para o chão e o goleiro brasileiro mostrou seus reflexos. Defesa fundamental para o Botafogo poder virar o jogo mais tarde. E esses foram os melhores gols da fase de grupos da Sul-Americana. Quinto lugar para Valentim Rovaldo. Munhoz escapou da marcação e deu uma assistência preciosa para o atacante argentino. E deu meia volta e de voleio empatou com o Tigre. O quarto lugar é de Cristian Pavón. Cruzamento da esquerda, bola rebatida de cabeça e o argentino não teve dúvidas. Dominou, mirou e disparou uma bola indefensável para o goleiro do Palestino. Na terceira posição está Edson Tortolero, do Carabobo. O venezuelano abriu o placar contra o Blooming com esta batida extraordinária. Posto número 2 para Ariel Munhoz. O América de Cali errou na saída de bola e o jogador do Aliança Atlético fez uma jogada memorável.
Arrancou desde meio campo, mirou no gol e surpreendeu com uma canhota no ângulo. E o melhor gol da fase de grupos foi de Arthur. O brasileiro tomou a bola na direita, tabelou com Bobadilla, entregou para o Luciano, que devolveu de calcanhar. Em velocidade ele trabalhou com o Caleri. Se meteu na área e cara a cara com o goleiro do O'Higgins, fechou uma jogada fantástica. E agora vamos repassar os melhores momentos de uma nova semana de Conmebol Sul-Americana. Com 2 gols e uma assistência, Adson foi o cara do Vasco na vitória sobre o Barracas, que levou o time aos playoffs. Além disso, quando o jogo estava 1-0, ele provocou a expulsão de Rodrigo Insúa, que deixou a equipe argentina com um homem a menos. O atacante de 25 anos era apenas o segundo jogador a marcar 2 gols e entregar uma assistência nesta edição da Sula. O outro foi Rodriguinho, do Bragantino. Adson é o artilheiro do time na competição e tem 75% de aproveitamento em finalizações. 3 de seus 4 disparos terminaram na rede. Muito bem, esses são os 8 times que esperam por rival nas oitavas de final. Macará, Atlético Mineiro, São Paulo, Recoleta, Botafogo, Montevideo City Torque, Olímpia e River Plate. E esses são os cruzamentos dos playoffs da Conmebol Sul-Americana, que serão disputados entre 21 e 30 de julho. Muito obrigado por estar com a gente. Nos encontramos no início dos playoffs com mais emoção em outra edição do Conmebol Sul-Americana Magazine. Você esteve na companhia de Eduardo Monsanto. Um grande abraço. A gente se vê.